Que seja o alimento o seu primeiro remédio. Todo mundo já ouviu falar dessa frase. E essa frase é de Hipócrates, o pai da medicina, dita há mais de 2.400 anos atrás. Gente, não existe frase mais verdadeira. E quanto mais a gente se aprofunda em conhecimento científico, mais a gente entende e solidifica esse conceito, que a alimentação, sim, sempre será a base de uma boa saúde. E vocês sabem que o Pet Doc preza exatamente por saúde e longevidade. E hoje a gente vai dar um foco especial aos felinos, falando especialmente de sensibilidades que podem ser manejadas com dietas específicas antes que isso se torne realmente um problema. Eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária. Trabalho já na medicina veterinária com especialização voltada às doenças renais já há mais de 20 anos. Sou professora, doutora e hoje host do Pet Doc Cast. Aqui ao meu lado, minha host e minha best, Rebeca Bach. Eu sou, então, a Rebeca, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas, professora, doutora, atuante no mercado há 17 anos. E vocês têm percebido, quem aí é nosso ouvinte assíduo, o quão importante é para o Pet Doc, o quão é relevante nós falarmos da espécie felina. Por dois motivos. Primeiro deles, porque eles estão dominando o mundo, cada vez mais os lares no mundo, e especialmente, né, nesses últimos anos, os lares brasileiros estão sendo povoados por essa espécie particular, né? E o segundo motivo é justamente por isso, porque é uma espécie que está num processo de domesticação, mas que sofre decorrência desse processo. Essa falta de visibilidade Exatamente. Que o gato teve durante todo esse período. E aqui, né, Rebeca, vamos deixar bem claro que o gato não é um cachorro, não. Exatamente, ele não é um cachorro pequeno e por esse motivo nós precisamos ter um olhar cuidadoso em relação ao manejo, ao cuidado domiciliar que esse animal precisa receber e a sua nutrição. E para falar disso, nós temos hoje uma convidada super especial, doutora Patrícia. Letícia Tórtola é uma especialista em nutrição de cães e gatos e deu pra gente o privilégio de vir até o Pet Doc Cast. Letícia, muito bem-vinda, é uma alegria e pra gente um prestígio ter você aqui conosco hoje. Oi, Patrícia. Oi, Rebeca. Muito obrigada. Eu, na verdade, que me sinto honrada de estar aqui com vocês nesse lugar maravilhoso, um lugar que traz informações tão importantes para todos os tutores. Para mim, falar sobre nutrição neste momento aqui faz com que os tutores, né, quem está ouvindo a gente, está vendo a gente, tenha mais informação sobre nutrição e como vocês começaram. Como a nutrição é o nosso remédio. A gente já ouve isso desde pequeno, dos nossos avós, dos nossos pais, e isso também é um cuidado que temos que ter com os nossos pets. Então, tô aqui para trazer um pouco dessa informação e poder contribuir aqui. Letícia, vou começar bem do comecinho, tá? Por que será que a nutrição dos felinos tem ganhado tanto holofote? O que os gatos têm de tão especial assim? Os gatos, eles são especiais pelo fato do companheirismo, de quanto eles estão com a gente. E não assim igual o cão, né, muito perto, mas ao mesmo tempo, a nossa vida agitada, esse momento que a gente tem, faz com que eles sejam companheiros perfeitos pra gente. Só que, com o passar do tempo, a gente vem vendo cada vez mais estudos sobre gatos, sobre a nutrição de gatos, na importância dessa nutrição especializada para cada um deles. E gato não é simplesmente um gato adulto, um gato filhote. Cada um tem sua individualidade, sua particularidade, e a nutrição, ela consegue trazer
para cada um deles o melhor, o potencial genético para eles se tornarem mais maravilhosos do que eles já são. A gente falou isso em alguns episódios atrás, Lê, da gente dar a oportunidade de expressar os genes que tragam para gente informações ou constituição física, ou expressar uma função fisiológica ótima. E que essa condição de expressar esses genes, ela passa por alguns fatores, né? A alimentação é um alicerce, sem dúvida alguma, mas passa também por escolha do ambiente. E quando a gente fala em ambiente, não é só a isenção de substâncias tóxicas ou afastar de substâncias, né? Ou de risco radioativo, enfim, né? Mas também do controle emocional. Isso tem relação hoje com a gente conhecer a espécie, conhecer os hábitos da espécie, conhecer os limites de domesticação desta espécie, para a gente conseguir efetivamente respeitá-los, né? E aí, quando a gente puxa nessas particularidades dos felinos, é óbvio que vem na cabeça, primeiro de tudo, a independência, a relação do ganha-ganha. Eu vou ir fazer o que você quer, mas o que você vai me dar em troca? Exato. Né? Que não é aquela relação de dependência que o cão tem. A territorialidade, o quanto eles conhecem o ambiente onde eles estão. O quanto dependem dessa estabilidade do ambiente. Exato, para conhecer exatamente, ou ter previsibilidade dentro das próprias ações, né? E poder executar os seus hábitos de espécie, de caçadores, de investigadores, de curiosos, que eles são naturalmente. E daí, criando um ambiente saudável emocionalmente, fisicamente e com alimentação de qualidade, daí como é que esse gato não vai ser longevo? Exato. Por exemplo, uma que você falou dessa parte do ambiente, desse comportamento felino, é muito comum que tem muitas particularidades do nosso gato hoje que estão relacionadas com a ancestralidade dele. Né? Muitas pessoas acham que ele é descendente do leão, do tigre, mas na verdade eles são descendentes de um pequeno gatinho da África, né? Felídeo da África, e que tinha o costume de pegar pequenas presas ao longo do dia. Né, é um animal mais solitário, não necessariamente vivia em grupos grandes. Mas essa característica, a gente sabe que hoje um gato, ele se alimenta em torno de 10, 15 vezes por dia, em pequenas porções. Isso está relacionado com essas pequenas presas. Algumas pessoas, inclusive, nos contam que alguns gatos vêm e trazem pequenas presas, né? Como se fosse um presente. Não necessariamente é porque ele tá com alguma deficiência nutricional. Sim, que ele precisa usar aquilo como alimento. Que ele usa como alimento, correto. Na verdade, tem a ver com o comportamento dele e não uma parte sobre a nutrição. Então, algumas informações que são tão importantes e que quando nós conhecemos mais os gatos... quando o tutor, obviamente, ele conhece cada olhar, cada miado do seu gato. Isso faz com que a gente ajude também nesse bem-estar e nessa saúde de cada um deles. E esse amor pelos felinos, ele se transformou ao longo do tempo, né? Eu tinha visto um documentário, que inclusive fiz, né, a indicação lá no nosso Instagram para os nossos ouvintes. E li também na Enciclopédia do Gato da Royal Canin, que é fantástica, riquíssima em informações, falando um pouquinho sobre lá o momento de início da relação homem-gato, né? E o quanto essa relação se modificou ao longo do tempo, do gato ser adorado como um deus no Antigo Egito, aí depois ser perseguido como um sinal de bruxaria, de magia na Idade Média, e até se especula e se fala isso nesse documentário que eu achei fantástico, de que essa perseguição às bruxas e aos gatos diminuiu dramaticamente a população de gatos na Europa, o que contribuiu para a superpopulação dos ratos, criação das pulgas e a peste bubônica.
que dizimou a população da Europa lá na Idade Média, né? E graças a Deus isso ficou no passado e o amor pelos gatos veio ressurgindo. E espero que nunca mais esse amor vá embora. Eu acho que não vai, porque nós, enquanto seres humanos, mudamos muito também. Isso. E hoje o gato é, né, o principal animal de estimação em vários países, né? Japão, Bélgica, não me lembro. Estados Unidos, França. Tem uma termos, população expressiva, em né? termos de número de população de gatos, acho que o Brasil é o segundo maior. Olha que interessante. Independente, da né? quantidade, número de felinos. Exato, né? é muito gato, né, doutora Letícia? E eu acho que é exatamente por esse constante crescente que nós vivemos, nós estamos aprendendo. Enquanto tutor, enquanto médico veterinário, cada vez mais com o auxílio da ciência, a entender as particularidades da espécie e de encontro a isso vem toda uma preocupação em ter alimentos específicos, considerando aquilo que você muito bem falou, toda a história ancestral desse animal. Né? Entender além das necessidades fisiológicas, né, Sim, professora Patrícia? Mas também toda essa questão com o intuito de entregar uma nutrição de qualidade para esse gato que tem as suas características básicas fisiológicas, mas que hoje vive num ambiente domiciliado. Né? E isso traz essa domesticação, né? Disse que o gato não é domesticado, mas a gente está tentando... É uma semi-domesticação, né, Letícia? As doenças também aparecem. Elas aparecem por conta do ambiente e da rotina que eles estão sujeitos, aparecem, porque quanto mais eles vivem com a gente, mais diagnóstico a gente faz, mais acesso à informação e mais eles vivem. Exatamente. E quanto mais se vive uma espécie, mais doenças aparecem. E para atender um pouco dessa necessidade, existem as alimentações especiais. Né? Enquanto você estava falando, começou a se organizar o pensamento na minha cabeça que não tinha ficado tão claro até esse momento. Mesmo durante todo o planejamento do tema do episódio, o convite da Letícia. A gente está muito acostumado com dualidade, né? Então é noite, escuro, é bem, é mal. E a gente está muito acostumado com saúde e doença, né? E a gente toma isso como verdade no sentido de disso ser simplesmente uma dualidade. E na verdade não é, né, Letícia? Existem momentos da vida em que a gente não está doente, mas pode ser que nós estejamos mais predispostos a isso. E se a gente tiver uma forma de corrigir essa predisposição, talvez a gente consiga evitar o desenvolvimento da doença. E eu acho que talvez a nutrição planejada, raciocinada, escolhida de forma correta, seja justamente o nosso principal pilar como é que eu posso dizer? No evitar ou pisar no freio, diminuir a velocidade de chegada ao problema. Minimizar o aparecimento do problema. Retardar, quem sabe. Né? E é muito tênue essa linha do estar saudável, do estar doente e estar predisposto a estar doente. Que aí, acho que é aí que entra esse olhar para as sensibilidades, né, Letícia? Isso, e às vezes é pouco mensurado, porque a gente não consegue mensurar, por exemplo, quanto tempo um animalzinho poderia ficar com a gente. Mas se nós ajudarmos, por exemplo, a ele não ficar obeso ou outras predisposições que a gente falou que são doenças, será que em vez de ele viver com a gente 15 anos, esse gato não poderia ter vivido 16, 17 anos? Nossa. A gente não consegue saber. Não consegue metrificar então, isso. Mas se a gente conseguir proporcionar o melhor para eles, né, que ficaram mais tempo com a gente, é isso que a gente vai fazer. E tem uma coisa que a gente fala muito aqui no Pet Doc, Letícia. Além do anseio que nós temos deles viverem mais, a gente quer que eles vivam com qualidade. Então, o que eu posso fazer enquanto tutor para o meu animal viver o máximo de tempo possível do meu lado? Afinal, ele é meu filho de 4 patas, faz parte da minha família. Mas a gente também tem que alertar esse tutor em casa que existem ferramentas, existem formas de fazer esse animal viver mais, ok? Mas com qualidade. Não adianta ele ser
viver mais, mas naquele período a mais que ele está ganhando em tempo de vida, ele sofra com dor, com desconforto, com doenças que poderiam ter sido controladas, evitadas ou até mesmo terem seus sinais minimizados. Isso, eu acredito que é uma tríade. São os check-ups com o médico veterinário, que a cada ano, ou quando ele já for idoso, a cada 6 meses. O ambiente, né, a saúde e o bem-estar no ambiente dele, ele é um ambiente de qualidade. E o outro é a alimentação. Que aí eu vou puxar a sardinha para minha área de atuação, que com certeza ela tem tanto valor quanto esses outros 2 pilares. E ela serve pra gente, a alimentação, a gente já fala isso, né? O quanto a nossa alimentação ela é importante e vai nos trazer essa saúde, essa longevidade, essa de qualidade, obviamente, e isso também para os animais. Então, só que a alimentação é algo que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, meu gato é carnívoro, então ele tem que comer carne. Se eu, por exemplo, der só carne para o meu gato, vou te dar um exemplo, eu tenho inúmeros nutrientes essenciais. O que são essenciais? Que é o que ele não produz ou produz em quantidade baixa que ele precisa para viver bem. E eu vou ter diversas deficiências. Então, por exemplo, um alimento completo e balanceado de qualidade, ele vai ter todos esses nutrientes, são mais de 30, que vai ter na quantidade ideal. Nem a mais, porque isso também é prejudicial, sim. E nem a menos. Então, não necessariamente. Às vezes a gente acha que a melhor alimentação é um filé mignon. Mas não necessariamente. E no caso dos animais, com certeza não. Pode ser mais gostosinha, mas não necessariamente é a melhor. É a melhor opção, exatamente. E nesse contexto, né, de suprir as necessidades fundamentais, fisiológicas, nutricionais, existem alimentos que se preocupam um pouquinho além, que acho que é aquela que a gente estava falando, né? Aquela linha entre o saudável, o doente e aquele que é predisposto. Me veio em comentar de primeira mão os gatos castrados que moram em apartamento, e é por esse motivo que esses animais crescem em número, porque eles se adequam muito mais, né, Letícia, a essa vida verticalizada, né, com menos presença de tutor. Isso não significa que ele não tem que ter um ambiente enriquecido, etc, né, mas enfim, acaba tendo uma adaptação melhor a esse contexto de vida hoje, né, das grandes e só que daí ele é um gato castrado e ele é um gato menos ágil, que faz menos atividade. Então, ele está o quê? Predisposto a? Obesidade. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar esse gato a não ficar obeso? Tem sim, tanto na alimentação quanto fora da alimentação, né? Falando um pouquinho do fora da alimentação, a predisposição à obesidade, a castração é uma delas, que faz com que o gato fique um pouco mais calmo, sim, também, né? Entre outras coisas. Mudam-se os hormônios, né? E então, o tutor, por mais que a gente fale que o gato é mais independente, é importante ele também brincar com esse gato. Estimulá-lo. Não adianta dar um brinquedinho ali e ele achar que o gato vai brincar sozinho. E ele tem que ensinar o gato a brincar, porque às vezes a vida inteira dele ele não estava tão acostumado. Então, verticalizar o ambiente dele também, né? Isso é extremamente importante. Agora, falando da nutrição, a gente tem claro que tem uma avaliação do médico veterinário para ver se ele já está obeso, né? E nesse caso, ele tem um alimento específico para os animais obesos. Mas se ele ainda não está obeso, que é o que a gente está falando bastante da prevenção, às vezes ele está com sobrepeso, ou ele tem tendência a essa obesidade. E aí, quando a gente usa um alimento que ele, por exemplo, tem menos gordura, tem mais fibras, igual a gente comer bastante salada, sim, por exemplo, e ele tem mais proteína, para o gato também é importante, ele vai ajudar a ele comer um pouquinho mais, se sentir saciado e com menos calorias. Então, eu colaboro nisso para que ele coma uma quantidade que seja o suficiente para ele, com todos os nutrientes, mas ele não fica... A tendência à obesidade acaba sendo retardada por conta de um alimento light. Por exemplo, o alimento Royal Canin Light, para gatos light. Então, é uma opção. Só que aí, tem muitos tutores que vêm conversar comigo
na parte de nutrição, falando que tem gatos pidões. Sim. Uhum. Quantas pessoas comentam comigo que os seus gatos, mesmo dando várias refeições por dia, e obviamente seguindo a quantidade prescrita, é extremamente importante, ou a quantidade que está atrás da embalagem, ou mais ainda, o médico veterinário, ele passa exatamente a quantidade que precisa, porque existem essas individualidades. Mas, por conta também da castração, o gato tende a pedir mais por causa dessa alteração de hormônios. E esses gatos pidões que pedem entre as refeições, que ficam miando, querendo conversar com o tutor. Fazendo charme. E o tutor cede. Sim. Ou quando não cede, é um incômodo para o gato também. Sim. E existe um alimento chamado Royal Canin controle de apetite. O nome já diz que ele tem tem fibras especiais, ele também tem menos calorias, mas a conformação dele colabora também a minimizar essa parte de pedir do gato. Ai, tem pra gente também. Eu ia pedir. Posso comer? Eu posso, eu sou uma gata e você? Eu também. Eu falo que toda vez que a gente traz produtos, que a gente comenta sobre alguns produtos, no final a gente fica, eu quero um desse pra mim, porque eles são tão perfeitos, tem tanta coisa importante. Sim. E cada um com a sua necessidade, com a sua sensibilidade. E, gente, ajuda sim nessa saciedade. A gente tem vários estudos mostrando o quanto esse alimento, assim, em pouquíssimo tempo, em 3 semanas, os gatos já claro, tem esse tempo de adaptação, eles já acabam pedindo menos alimento, assim. Então, são opções, são duas opções. E depende, obviamente, dessa sensibilidade. Então, vamos pensar que é um semáforo. Então, o verde é aquele gato que não tem essa sensibilidade de cepidão ou de tendência a engordar. Não tem tanto apetite. Sabe aqueles gatos magros, fit, crossfit? Tem aqueles gatos que sobem tudo magrelos. Conheço os desgraçados. Tem os seres humanos assim também. Que ódio. Tem. Eu também olho, eu falo, infelizmente eu não sou uma delas. Não, nem eu. Suma daqui que eu não quero parâmetro de comparação. E esses alimentos, então, eles vão fazer essa diferença. Por exemplo, o de controle de apetite, 90% dos tutores, numa pesquisa, porque tudo é baseado em pesquisa. Sim. Eles perceberam uma redução do comportamento de pedir comida depois de 4 semanas de uso. Ai, que legal. Nossa, é rápido, né, Letícia, o efeito. Exatamente. E para aqueles do light, que é o que a gente falou que a gente também tá querendo pra gente, mais de 90% dos gatos, eles atingiram um peso mais saudável, mas lembrando que é aquele gatinho de sobrepeso, não de obesidade. Sim. Em apenas 8 semanas. Aí foram 2 meses. É um pouquinho mais. Também é rápido, né? Pensando em perda de peso, também é rápido. Mas lembrando que a gente precisa sempre dar a quantidade que o gato precisa, recomendada. E uma outra informação que é legal, dica para quem tá em casa, é que às vezes a gente pode acrescentar o alimento úmido do mesmo tipo, né, com a mesma função. O alimento úmido, ao contrário do que muitas pessoas acham que tem muita gordura, muita caloria, muito conservante, quem é o alimento úmido? O sachê, né? O sachê, ele tem bastante água e ele tem pouquíssimas calorias. Tem alguns, gente, que tem em torno de 80 calorias um sachêzinho. É uma refeição. É bem pouco. E isso faz com que colabore exatamente também na saciedade. Aí um exemplo de um sachê. De um sachê, exatamente. Antigamente se atrelava muito a alimentação úmida do gato ou do cão também a baixa qualidade, né, Letícia? Porque não existiam tantos produtos no mercado com esse viés para entregar uma alimentação completa. Hoje nós temos sachês que conseguem suprir todas as necessidades do gato, até mesmo do cão, existe, né? Sem que ele precise comer uma ração seca. Porque pro gato, pessoal, é muito importante a alimentação úmida. Diferente pro cão, né? Mas pro gato
É essencial para a Por quê? ingestão de água. Exato. É bem interessante porque a gente vai lembrando, enquanto você estava falando, eu fui lembrando de características anatomofisiológicas, né? Então, conformação anatômica, o funcionamento do corpo, que fazem com que a gente realmente precise prestar atenção nessas particularidades do gato. Então, por que o gato caça 10, 15, 20 vezes no dia para comer? Porque o trato gastrointestinal dele é curtinho. E uma vez que ele é bem curtinho, entra e já sai. Em 4 horas, a digestão completa foi feita. No cão, leva 6 horas, no ser humano, 8, dependendo do que você come, 12 horas, né? Então, a gente fica lá, né, com a barriga cheia por muito tempo. E no gato, esse tempo de trânsito intestinal é muito rápido, né? Então, para se desenvolver um alimento como esse, que controle esse pidunchão, tem que ter uma tecnologia, um estudo muito aprofundado, porque você vai precisar realmente retardar o tempo de trânsito, colocar nutrientes que estimulem lá os centros cerebrais, dizendo assim, ó, calma, já comeu, tá tudo bem, temos nutrientes, que assegure, né, que não vá ser usada toda a glicose de uma vez só, que mantenha a glicemia normalizada. Então, ou seja, você consegue garantir a normalização de muitos parâmetros fisiológicos, de funcionamento natural do corpo. Então, nossa, a gente está chegando num nível de tecnologia fantástico, né? Admirável mesmo. Exato, tem que ter, são muitos estudos que são realizados na área de nutrição. O Brasil é um dos países de referência na área de nutrição de cães e gatos. Interessante. Isso, e a gente tem orgulho disso, né? Mas fora também, no mundo todo, e cada vez mais estudos de gatos, é o que a gente falou, né? Antigamente só tinha mais estudos de cão, e a gente tinha que usar esses estudos também para o gato, mas não, é outra espécie. E isso sim, toda essa tecnologia envolvida nos alimentos, sejam alimentos secos, sejam alimentos úmidos, Sim. ele está relacionado também todos às pesquisas, aos estudos que foram desenvolvidos. Show, né? A importância de se escolher uma marca de qualidade para você nutrir seu animal. Faz toda a diferença, né, Letícia? Em vários aspectos. Em vários aspectos, né? A fisiologia, o conhecimento influenciam absolutamente tudo nas nossas escolhas. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe como trabalhar e como manter esses animais realmente saudáveis, né? Sim. Aqui no Pet Doc a gente fala muito em pilares de vida saudável. E um dos pilares é, sim, o controle de peso. Né? Aliado à alimentação de qualidade, porque não adianta você controlar o peso, se é um animal que às vezes não tem tendência a ganhar peso, como você bem falou, Letícia, mas a dieta dele não é uma dieta equilibrada. Né? Então tem que aliar um score corporal adequado, que é um peso adequado, aliado a uma alimentação de qualidade. Para nós é claro que acompanhamos o envelhecimento desses animais em consultório, o quanto o sobrepeso e a obesidade prejudicam a articulação, prejudicam o fígado. Nossa, é um mundo de alterações que esse animal coleciona por conta do sobrepeso e obesidade. Sim. Muito aos moldes do que acontece conosco, Exatamente. Né? E aí vai diminuir tempo de vida e vai diminuir qualidade de vida. Então, além desse pilar, Paty, qual é o outro? O segundo pilar é boca saudável, né? E a gente sabe que nada substitui escovação. Não adianta a gente ir lá fazer uma dieta com o nutricionista e selecionar alimentos que façam abrasão se a gente não escovar. A gente vai ter, sim, acúmulo de placa, a gente vai ter contaminação bacteriana, porque, afinal de contas, a boca é cheia de bactéria, o alimento que a gente come não é estéril, tem um monte de bactéria no alimento, né? Então, a saúde oral, ela não tem como se manter se a gente não passar pela escovação e as profilaxias dentárias. Mas a gente sabe que existem alimentos que predispõem a mais formação de cálculo, a modificação de pH da boca, a modificação da população bacteriana que vive ali. Assim como em humanos, comer muito açúcar, uma dieta rica em açúcar predispõe a cárie. E nos gatos, Letícia, o problema não é cárie, porque são carnívoros, é relação a pH, tipo de alimento e tudo mais. Mas a gente sabe, existem estudos, né? E aí eu posso falar com categoria, porque é minha área de atuação, que realmente a dieta seca, abrasiva, em muitas situações auxilia na abrasão da superfície do dente e ajuda na limpeza, mas a gente pode ir além. Não basta ser uma ração seca.
Exato. né? Na verdade, isso é super interessante que você falou, que, claro, sem escovação é o principal foco. E, infelizmente, para gatos, ainda é menos feito, né? Tem um estudo mostrando que somente 4% dos tutores de gato conseguem escovar os dentes desses gatinhos. Então, o ideal é, desde filhotinho, começar esse aprendizado, e tenho certeza que você acaba ensinando toda vez, né? Trazendo essas informações para todos os tutores de gatos que você atende. E aí, quando a gente faz isso também, o alimento, ele com certeza ele pode colaborar ou não. Muitas pessoas, o alimento seco em si, ele é importante, mas tem estudos que mostram já que não tem tanta diferença o alimento seco, da quantidade, da diminuição da formação desse tártaro com o alimento úmido, se não for um alimento seco propriamente desenvolvido para minimizar, para reduzir essa formação de tártaro. Olha Isso se o animal não morder. Porque se ele não tem o hábito mastigatório... Isso que eu ia falar. E muitos não têm, né, Letícia? Gato... O que acontece? É a apreensão do alimento e ele já vai deglutir, engolir esse alimento. E, às vezes, eles são muito pequenininhos, formatos mais triangulares. Então, até o formato dele, ele vai fazer a diferença em relação a se o croquete, né, o grão, ele vai penetrar nesse dente. Então, inclusive por isso que a Royal Canin desenvolveu um alimento chamado cuidado dental, que até a quantidade, até o tipo do alimento, por exemplo, desse croquete, a extrusão, que é o cozimento desse alimento, ele é feito de forma diferente para ele penetrar mais no dente na hora que o gato vai engolir, vai começar a quebrar. Então, a tendência é ele não engolir tudo. Então, ele quebra. Ele é um pouquinho maior, ele é um pouco diferente. E, além disso, então, tem esse efeito, vamos chamar de efeito mecânico. Acho que é um nome bom. Perfeito. Esse efeito mecânico que esse croquete vai fazer no dente. Então, obviamente, ele não vai substituir uma escova de dentes, né? Lógico. Mas ele tem esse efeito de esfregar nos dentes. E isso, com certeza, colabora. E também, existe um composto que ele vai grudar no cálcio presente na saliva. Porque o tártaro, ele é meio durinho, ele tem cálcio lá dentro, né? E esse cálcio vem, né? Eu tô falando uma área que é sua. Não, mas é isso aí, tá falando com muito critério. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Ótimo. E esse cálcio na saliva é que ele vai grudar lá, lógico. Que vai ajudar a compor a placa bacteriana e o cálculo. Ele é um dos elementos que compõem, né, a placa, que daí vai ser calcificada e vai formar o tártaro. Olha, né? E aí a explicação ficou mais completa. E esse composto presente nesse alimento, né, que é um fosfato de cálcio, esse é um composto ativo que vai segurar um pouco mais desse cálcio. Então, tem vários estudos que mostram que tanto o formato... Então, não é só ter esse composto. Então, eu preciso do composto e eu preciso também desse formato, dessa diferença nessa composição, nesse cozimento, que alguns estudos que foram realizados, por exemplo, desse alimento, cuidado dental, que teve uma redução da formação do tártaro de 59%. Então, um grupo de gatos não usou e um grupo de gatos usou. Então, comparativamente, reduziu em 59%. Sabe em quanto tempo? 28 dias. Nossa, é muito rápido. Muito rápido. Então, depois, por exemplo, de um gato passar por uma profilaxia, por uma consulta e um procedimento com um médico veterinário da área, especializado, né? Com certeza é uma indicação utilizar esse alimento. E eu vou falar mais uma coisa. Esse alimento de vocês, Letícia, inclusive, ele é selado por um conselho internacional, né, americano, na verdade, que testa os produtos que têm ação positiva sobre a saúde oral. E esse alimento, ele recebe esse selo, porque os trabalhos são realmente trabalhos coerentes, são trabalhos sérios, né, que mostram esse benefício. Olha, falando então, vindo de uma profissional como você, posso então... Nossa, né? É. Mas olha que interessante, o paciente que vai
O tutor que vai escolher, né, essa dieta para o seu gato em casa é o tutor que tem que observar o que no gato. Porque existe, a gente falou da opção do controle de peso, a opção né, do cuidado odontológico. Então, eu posso usar uma dieta hoje e amanhã mudar? O bom desse tipo de alimento é que todos são completos e balanceados. Então, ele pode ser utilizado durante o gato é adulto, o gato maduro. Idoso já é um pouco diferente, que às vezes tem umas particularidades. tem particularidades. Mas, nesses períodos, cada momento da vida do gato, ele está com uma necessidade, uma sensibilidade diferente, igual a gente, né? Cada momento nosso, a gente também tem uma necessidade diferente. Então, durante a vida dele, ele, por exemplo, hoje, ele tem essa tendência à obesidade, né? Aí ele tá pedindo muito. Então, eu entendo que esse é o momento que esse alimento é melhor para ele. Daí, depois de um tempo, então eu vou fazer, por exemplo, essa consulta, vou fazer essa profilaxia dentária. E aí eu percebo, né, esse é um alimento que o médico veterinário pode indicar, mas ele também pode ser comprado pelo tutor. Sem ele prescrição, não tem, né? Ele não é indicativo de doença, ele igual não tem a gente restrição, falou. né, Letícia? Não tem nenhuma restrição. Então, às vezes, em outro momento, ele precisa desse outro alimento. O gatinho dele vai precisar. Então, depende do momento da vida dele. É ótima colocação mesmo, ótima pergunta. Porque tem muita gente que tem medo, inclusive, porque, como eu disse, em 28 dias ele faz efeito. Será que eu posso usar mais tempo? Sim. Pode. Ele pode usar durante todo esse período de vida dele. Vou dar um exemplo. A gente tem gatos que têm uma sensibilidade maior a desenvolver gengivite. Assim como cães também, né? Então, esse é um animal que se beneficia de uso de um alimento com essa característica. Exatamente, para prevenir para e auxiliar, retardar, né? Então, assim, ele vai ser, eu sempre digo, que isso é um adjuvante no nosso combo de tratamento. Então, eu vou precisar de um tutor que tente escovar o dente, que use uma alimentação específica. Sim. Então, a gente vai compondo a melhor estratégia para a gente cuidar da gengiva e da cavidade oral daquele animal. Vou extrapolar esse raciocínio um pouquinho e jogar lá para a doença, porque não tem como, sendo médicas, a gente acaba puxando o raciocínio para isso. Mas trabalhando com doenças renais há tantos anos, eu vejo a importância da dieta terapêutica, daquela prescrita no momento certo, né? Porque não é porque é terapêutica que qualquer estágio da doença pode receber, né? Enfim, tem lá o seu momento correto de iniciar, de persistir. Mas o quanto a gente tem dificuldade de fazer essas trocas de dieta, né? De uma dieta de manutenção para uma dieta terapêutica, num gatinho que não foi habituado às mudanças de paladar. E a gente sabe hoje, estudando especificamente, né, as características do felino, que eles gostam de sentir sabores diferentes, eles gostam de experimentar. E muitas vezes, porque a gente não tem conhecimento, a gente não oportuniza isso a eles, né? Então, a gente fica escravo de uma dieta a vida inteira por medo de trocar. E é óbvio que quando a gente for trocar, a gente tem que trocar para a mesma qualidade, né? Sempre mantendo a mesma qualidade, mas a gente tem medo de trocar porque a gente não tem o conhecimento. E aí o gatinho fica escravo daquela dieta a vida inteira, se adoece, como é muito comum, né? Desenvolver doença renal, e eu preciso trocar a dieta para uma dieta terapêutica de doente renal, o gato não aceita. E aí a gente começa a ter grandes desafios. Por quê? Porque seja o alimento o meu primeiro remédio. Então, eu sei que o gato tratado com uma dieta de qualidade, ele vai viver, mesmo doente, muito mais tempo. Então, é muito legal a gente poder dar essa liberdade para o tutor. Dizer, olha, você tem várias possibilidades de alimento de altíssima qualidade, várias opções de altíssima qualidade que você pode variar ao longo da vida dele. E que isso vai ser saudável para ele. Isso, e mais ainda do que sabores, são as texturas. Texturas, é verdade. Porque o gato, a necessidade dele de conhecer essas texturas é extremamente importante, desde filhotinho, inclusive. O que é textura, né? O croquete é uma textura dura, né? Que ele vai
comer ao longo da vida dele. Normalmente é a base da alimentação. E a gente percebe, por exemplo, até num doente renal crônico, que às vezes ele não aceita alimento úmido. Ou que muitas pessoas falam sachê, ele só lambe o caldinho, né? Muita gente fala. Isso. E muitas vezes ele tem que aprender desde filhotinho a consumir esse tipo de alimento. Então, por isso que a Royal Canin até desenvolveu vários alimentos úmidos de diferentes texturas. Tanto os pedaços ao molho, o patê, que também é uma textura importante de ele consumir, principalmente para aqueles que só lambem o caldinho, né, que a gente fala. E a gente tem uma terceira textura que chama jelly, que é geleia, que são os pedaços, só que em vez de envolto num caldinho, ele é envolto numa geleiazinha. E também isso faz ele comer o alimento completo, porque os sachês da Royal Canin são completos e balanceados. Significa Se ele comer o quê? só... Posso fazer, às vezes, de uma tatuzinha aqui agora? Letícia, eu juro pra você que eu tive que segurar a gargalhada aqui. Porque eu quase morri de vergonha de escutar você falar. Ó, vou abrir. Quem tá em casa aí faz isso que eu fazia, abre o olho, estão fazendo errado, tatu. Olha só. A Letícia falou da textura geleia, certo? Olha a tatuzona aqui, tá? Abre o sachê, vem lá os pedacinhos envoltos na geleia. Eu amassava, botava uma aguinha pra ficar líquidozinho, ó. E tem gente... Porque eu nossa. achava que ficava assim por estar empacotadinho, né? E, ó, gente, pelo amor de... Ó, acabei de aprender, hein? Não me julgue. E Mas quem tá em casa... nossa, mas olha, você não é a única. Tem gente que abre, quem não conhece esses alimentos acha que tá estragado, porque vê É tudo ele engruvinhado, tudo Sim. junto. E na verdade não, é muita tecnologia intencional. envolvida pra ele comer tudo. Para que o animal tenha acesso a essas texturas diferentes. Exato. E assim, você falou uma coisa, Letícia, tão importante. Como é importante expor o animal a essas texturas, a esses sabores, porque vai ajudar numa Sim, dieta específica no sim. futuro, vai ajudar ele a variar, né? Então, eu tenho muito pós-operatório de odonto. E aí, tem gato que só come ração seca. Ele não aceita úmida. E assim, o que a gente faz com uma boca cheia de pontos? Deixa a alimentação que ele aceita. Então, se ele só come a seca, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que meio que engolir direto a ração seca, usar uma outra área ali que não tenha ponto. Agora, é diferente quando você tem o gato que come o sachê, é tão bom, porque eu falo, ó, deixa sempre disponível as duas opções, porque a gente sabe que o gato, se ele não quer comer a úmida, ele não vai comer. Aí ele vai ficar sem comer, que é o que a gente não quer. Mas a importância, né, dessa exposição a tantas possibilidades de sabores e de texturas. Falando em particularidade de felinos, tem uma coisa que acontece só nos gatos, que é o vômito de bola de pelo, né? E isso é super comum, a gente vem discutindo, Letícia, ao longo de vários episódios no Pet Doc, sabe? A banalização dessa manifestação clínica, sabe? Porque as pessoas acabam julgando normal um gato vomitar bolas de pelo, e é um gato que vomita uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, e vomitar constantemente não é normal, né? Isso já é sinal de doença. Só que a gente não pode esquecer que o ato de se lamber, de fazer a própria higiene, deglutir esses pelos, sim, vão provocar o famigerado vômito de bola de pelo. Isso é uma condição natural da espécie, né? E existe forma da gente auxiliar na manifestação clínica disso, porque afinal de contas vomitar é absurdamente desagradável. A gente tá atrapalhando esse bem-estar desse gatinho, né? Quando as pessoas falam que vômito de bola de pelo é normal, ela não é fisiológica. Exato. Fisiológico é que esses pelos que são ingeridos normalmente por conta das espículas presentes na língua, por conta dos pelos, do hábito do gato se lamber, tá tudo bem, ele tem que fazer isso, faz parte mesmo do comportamento dele. Só que o normal é que esses pelos ingeridos sejam fisiologicamente eliminados junto com as fezes. Exato. E é isso que a gente tem que trazer. Foi muito bem o que você apontou, Patrícia, porque o vômito de bola de pelo, por mais que a gente não pode reprimir o gato de vomitar, para ele não deixar de vomitar, será que a gente tem
artifícios que nós podemos utilizar para que ele minimize esses vômitos e que esses pelos que são normalmente ingeridos sejam eliminados pelas fezes, porque também tem que ser eliminado de algum jeito. Senão a gente sabe que podem dar obstruções e levar a casos graves. Então, como que a gente lá de casa consegue minimizar esses problemas, né? E aí, a nutrição realmente, se todos os que a gente falou, a nutrição ela tem um papel essencial, esse, para mim, é o que mais tem papel. Que é um alimento que vai ter fibras especiais que vai ajudar a carrear esses pelos pelo trato digestório do animal até ser eliminado pelas fezes. Então, assim, eu adoro falar sobre fibras. Eu brinco que fibras é algo que não é um nutriente essencial, o corpo não aproveita, mas todo o intestino utiliza. Sejam as bactérias do intestino, sejam nesses casos, seja até para diluir calorias, para não engordar. Mas as fibras, elas fazem um efeito maravilhoso. Inclusive, por exemplo, nesse alimento que chama bolas de pelo. Então, esse alimento chamado Royal Canin bola de pelo, ele vai ter fibras, algumas pessoas, quem é mais da área, gosta de coisas mais naturais, talvez conheça uma fibra chamada psyllium. Vocês conhecem? Eu coloco no meu pão. Quando eu faço o meu pão de semente. Eu coloco junto com a aveia. Eu faço com iogurte, eu também como em casa. E ela, como que é, assim, a característica dessa fibra, ela se torna como se fosse um gel viscoso. Então, pensa que lá no intestino desse gato, com essa fibra, ela vai segurar esses pelos e vai ajudar na eliminação. Então, gente, tem estudos mostrando que o gato que mais vomita é aquele, por exemplo, de pelo longo, aquele que fica muito em casa, porque ele acaba tendo menos coisa para fazer e ele fica se lambendo. Então, basicamente, muitos dos nossos gatos, né? Então, como que a gente minimiza esses vômitos, que às vezes chega mais de uma vez por semana, né? A gente sabe que tem alguns gatos que chega 2, 3 vezes por semana vomitar essa bola de pelo. E que maravilha seria se saísse pelas fezes. Então, esse alimento, com essas fibras, ele vai eliminar esses pelos. Então, tiveram estudos que aumentou o dobro de pelos nas fezes comparado com o alimento sem. E também a redução do vômito é drástica. Eu conheço muitos e muitos casos de gatos que pararam de vomitar bola de pelo depois que começaram a ingerir esse alimento. Isso é maravilhoso, porque vomitar é muito desagradável, né? E as pessoas têm a tendência de achar que é fisiológico e que é regurgitação, né? Regurgitação é algo passivo, sem sinal prodrômico, sem aquele sinal do mal-estar. Vômito, não. O que vem do estômago e do intestino vem acompanhado de mal-estar. Então, para esse gato eliminar essas bolas de pelo, por mais que ele não manifeste claramente, ele passa por um mal-estar. Sem falar, né, Rê, do refluxo de suco gástrico, que é absurdamente ácido, que volta pelo esôfago, provocando toda aquela sensação de queimação, né? Então, esse gato, ele começa, se isso for frequente, ele começa a fazer esofagite também, né? Pelo vômito, pelo refluxo constante. Então, a gente acaba trazendo problemas, e daí sim vira doença. Né? E é o que a gente tá falando aqui, a gente não quer doença. Exatamente. Né? E esse é um cuidado que realmente o tutor percebe e a gente tem que quebrar esse paradigma de que é normal. Então, olha que interessante. Se o gato vomita bola de pelo em casa e você tá aí olhando, é normal, você tem 2 opções, né? Uma, investigar se é normal mesmo, porque se a frequência ela é constante, o maior risco, né, de que não seja normal, isso já seja uma manifestação de doença, ou se ocorre de forma intermitente, mas não tão frequente, você consegue controlar isso, esse mal-estar, com uma dieta específica, fazendo com que naturalmente esses pelos sejam eliminados pelas fezes e não provoque o mal-estar do vômito. Olha que coisa fantástica, né?
Bom, nesse sentido, Lê, existe também o vomitador, que não é o vomitador de bola de pelo, que é um gato que tem uma sensibilidade maior gastrointestinal. Tem também adjuvante, solução para isso? Tem como a gente minimizar esses sinais? Tem sim. Olha, tem aquele gato que é isso mesmo que você falou, assim, ele às vezes é de pelo curto, ou ele não vai, o tutor percebe esses vômitos esporádicos, mas ele não é com pelo. Ou às vezes tem aquele gato que tem as fezes são volumosas, ou elas são mal formadas, e ele já tá, às vezes, até com alimentos de qualidade, e ele tem essa sensibilidade digestiva, ele não é doença, né? Mas percebe que não melhora essas fezes. Como que a gente faz para melhorar? Também a gente tem um alimento que é um pouco diferente desse de bolas de pelo. Claro que ele tem outra função, que é o Royal Canin Cuidado Digestivo. Então, ele vai colaborar, né, principalmente nessa qualidade das fezes e também nesses vômitos esporádicos. Sabe aqueles gatos que comem muito, muito rápido? Sim. E aí, isso também pode ter essa tendência à eliminação, né, desse alimento, né? Porque ele comeu muito rápido. Daí, porque a digestão fica complicada. É igual quando a gente vai num restaurante, meio morrendo de fome, empolgado E aquilo causa um estufamento rápido, né? E esse alimento, ele tem um formato diferente. Ele tem um formato mais de disco, ele tem um buraquinho no meio e ele é mais achatado. E também por estudos, obviamente, avaliou-se que ele consegue reduzir mais ou menos uns 20% a velocidade de ingestão quando ele tem esse tipo de alimento. Nossa, Quando ele ingere esse tipo de alimento, ele consegue reduzir essa velocidade de ingestão. Então, aquele gato que não é aquele pidão, mas aquele gato que come muito rápido, né, que como se fosse ansioso, ele pode ser beneficiado com esse alimento. Ou também para aqueles gatos que têm as fezes mal formadas. Então, olha, esse aí é 2 em 1, né? Então, são 2 casos de sensibilidade digestiva que podem colaborar aí podem minimizar com o uso desse alimento chamado cuidado digestivo. Melhora o conforto pro gato e também melhora o conforto pro tutor, né, Letícia? Porque se você tiver fezes mais bem formadas, menos volumosas, é bom pra você. E normalmente menos odor fétido, né? Isso também colabora com toda a casa. Vamos combinar que ajuda bastante. Exatamente. Olê, e o pelo, a pelagem? Isso acho que é uma preocupação. Ninguém tem gato de pelo longo para criar gato tosado ou de pelo feio, arrepiado, opaco, quebradiço. Quem não gosta de passar a mão num gato, né? E aquela pelo super macio, super sedoso. Mas tem animais que podem se beneficiar ainda mais. Tem aquilo que a gente fala que tem alguns animais que têm uma sensibilidade mais de pele e pelagem, né? Ou sabe aquele gato com a pele meio ressecada, que a gente percebe? Dá uma descamadinha. Dá uma descamada. Ou aquele pelo, em vez de estar aquele pelo brilhante, no preto é fácil ver, né? Porque o preto, ele brilha. E quando o gato não tem aquele preto bonito, assim, não tá brilhando, você passa a mão até sair uma camadona de pelo. E mesmo às vezes ele tá com uma dieta de qualidade, mas mesmo assim ele tem essa sensibilidade. E por que isso acontece? Vocês sabiam que 30% da proteína que o gato o que se alimenta é utilizada para pele e para pelagem? Para renovação da pele e para renovação desse pelo. É um teor muito alto. E ele já ingere uma quantidade maior de proteína. E 30% dela vai para pele e pelagem. Olha a importância. É claro que tem que ser uma proteína de qualidade, de absorção muito boa, né? Precisa. E ainda algumas vitaminas, porque as vitaminas são essenciais, mas às vezes tem alguns gatos que precisam de um aporte maior de vitaminas, por exemplo, do complexo B, zinco, né, alguns minerais também, vitamina A. E a gente fala também dos ácidos graxos, que são as gorduras boas, né, ácidos graxos ômega 3, ômega 6, né, que tem no óleo de peixe, mas tem dentro do alimento. Dentro do alimento vai ter o óleo de peixe que vai ajudar. Então, tem um alimento chamado pele e pelagem. Os nomes são muito bons, né? Porque eles já falam
qual São a super finalidade. intuitivos. Exatamente. E esse alimento, então, todos esses nutrientes que eu comentei agora, ele vai ter esse aporte maior para deixar o gato ainda mais lindo, né? É isso É. aí. Perfeito. É interessante, né, a gente falar durante todo um episódio sobre essas sensibilidades e no começo, né, a gente achar estranho uma sensibilidade sem que isso seja uma doença, né? Mas eu vou fazer um outro paralelo aqui para ficar bem claro. Vida de professora, Letícia. Corrigindo prova, questão está certa ou está errada? Aí o aluno vem e diz assim, mas você não considera nem um décimo na minha resposta? Então, será que é só meu animal, o meu gato, saudável ou doente? Ou será que se eu controlar, né, mantendo uma pele mais saudável, vai diminuir o risco dele fazer infecções de pele? Se eu manter uma boca mais saudável, vou manter todo o sistema interno, controle de peso, eu olhar para esse paciente, antes dele ser paciente, olhar para esse gato e enxergar nele a minha possibilidade de potencializar o que ele tem de bom. Isso é maravilhoso, maravilhoso, que possa ser feito através do alimento e não através de medicação. Exatamente. É o que a gente almeja no nosso dia a dia. Eu me preocupo muito com alimentação de qualidade e sempre estou buscando o meu pão de semente, que vou colocar o psyllium, vou colocar me fugiu as oleaginosas que vão me entregar o ômega, vão me entregar isso e aquilo, né? Comer o ovo. Ou seja, a gente está todo momento na nossa alimentação que é muito variada, buscando alternativas mais saudáveis, né? Para suprir N necessidades. E para eles a gente consegue entregar tudo isso num único alimento. É muito mais fácil, né, Letícia? Muito mais fácil, porque a gente tem até que tomar cuidado, né? Dar outros tipos de alimentos para os nossos animais, porque existem muitos alimentos tóxicos ou outra coisa. A gente já tá dando um alimento completo e balanceado dentro de um pacote, tanto seco quanto úmido. Tudo que eu coloco a mais, eu vou estar desbalanceando aquilo que já tem ciência envolvida para estar completo. Então tem que tomar muito cuidado e né, não é recomendado dar outras coisas, né? E quem tá assistindo a gente agora vai falar pra gente, nossa, são várias sensibilidades. E é o tutor, né, que conhece exatamente o seu gato, cada um dos seus gatos, né? E ele vai saber a necessidade, a sensibilidade desse gato, né? E qual o alimento mais adequado. Porque às vezes, antes de a gente até ouvir falar sobre isso, a gente acha normal. Ah, meu gato vomita é normal, ele pede demais é normal. Ah, meu gato tem a boca com cálculo, tem mau hálito, é normal. Gente, não é normal. Na verdade, é comum. É comum. Não é normal. Exato, a diferença de comum e normal. É de comum e normal. Então, comum é um monte de bicho aí com aumento de peso, com a boca contaminada, com mau hálito, e as pessoas habituam, se acostumam. O nosso olhar, o nosso dia a dia se habitua com aquilo. Mas se a gente for conversar tecnicamente sobre o assunto, obesidade e sobrepeso é comum, mas não é normal. Boca doente, mau hálito, cálculo, placa, é comum, mas não é normal. Então, nós estamos negligenciando a saúde dos nossos animais. Né? Vomitar bola de pelo é comum. Mas não é. Posso fechar essa nossa conversa com mais um raciocínio que é dúvida comum dentro do consultório, Lê? Muito comum, tá? Os tutores, cada vez mais preocupados com a saúde dos seus pets, eles chegam, não sei se para você isso é assim também, para mim é muito comum, Rê, me pedindo suplementos. Doutora, mas eu li que o suplemento tal, eu li que o suplemento outro. Não é interessante a gente suplementar com isso? E juro para você, Lê, isso me preocupa muito. Porque quando a gente está falando de alimentação de humanos, em que a gente escolhe o que a gente vai comer e a gente não tem conhecimento suficiente para fazer as escolhas corretas ou os casamentos corretos de nutrientes num prato, né? É muito comum a gente errar. É muito comum a gente errar porque a gente não tem tempo para pensar no que vai se alimentar.
E é muito comum o médico prescrever os suplementos para que a gente complemente as nossas necessidades baseados num estilo de vida e numa alimentação inadequada. E quando a gente tem um alimento completo como esse, será que a gente precisa desse monte de suplemento? Essa pergunta, ela realmente, você falou que bastante gente chega para você e cada vez mais está chegando essa pergunta, né? Por conta disso, porque cada vez mais a gente está cuidando da nossa alimentação e utilizando esses suplementos para reforçar a nossa alimentação. Quando a gente... Qualquer suplemento, uma vitamina, por exemplo, ou um mineral, né? Micromineral, que a gente precisa em quantidades bem, bem pouquinhas. Tanto que, às vezes, uma cápsula tem todas as vitaminas e minerais que a gente precisa nas quantidades que precisa. E o alimento também vai ter aquela cápsula lá dentro, com todas as vitaminas e minerais. E algumas vitaminas, por exemplo, elas são acumulativas, elas vão se acumular dentro do nosso organismo, por exemplo, no fígado. Alguns minerais também. E se a gente, por exemplo, der a mais para o animal do que ele precisa, até alguns minerais, o cálcio, por exemplo, isso aí, em vez de fazer bem, vai fazer mal. Então, o excesso é tão prejudicial quanto a falta. O cuidado que a gente tem que fazer é isso. Alguns casos que o médico veterinário indicar uma suplementação por algum problema de saúde desse animal, o médico veterinário ele vai saber qual o momento e qual é o suplemento, qual a necessidade que individualmente cada animal precisa. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque os alimentos completos e balanceados de qualidade, que vem de uma empresa idônea, que tem a pesquisa envolvida, ela tem o cuidado de colocar ali nem mais, nem menos, que a gente chama da quantidade ideal. Tanto que, por isso que a quantidade de alimentação também é ideal, porque se a gente também der muito alimento, a gente vai dar nutrientes todos a mais. Exato. Muitos, inclusive, são eliminados, são desperdiçados e outros são, como você bem falou, acumulados. Que são os mais perigosos. Os que vão ser eliminados, por exemplo, na urina, vamos dizer que a pessoa está dando e não está fazendo diferença. Sim. Mas e o risco daqueles que estão fazendo, né? Que fazem essa diferença. Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com suplementação. Ela pode ser algo benéfico, mas um alimento completo e balanceado, ele já está dando tudo que o animal precisa. Então, tem que tomar muito cuidado. O médico veterinário, claro, ele é o profissional que vai ajudar a indicar. Tanto que bom que esses tutores estão falando com você. Mas e os que não falam? Exato. Que dão por conta, né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E 2 raciocínios eu acho que o tutor precisa ter também, né? O primeiro... eu escuto muito falar, mas essa ração é muito cara. Mas daí não quer economizar na ração, mas compra 2, 3 tipos de suplemento diferente. Então, o valor acaba ficando igual. E faz uma confusão naquele organismo. Com o segundo, porém. O segundo, porém, é o estresse de ficar enfiando goela abaixo um monte de cápsula, de remédio, de suplemento, estressando o bicho no manejo, sem ter uma real necessidade. Então, trocar tudo isso pelo conforto de oferecer um alimento completo no potinho, sabendo que tem tudo o que precisa ali, sem estressar o gato e sem onerar ainda mais, gente, é a melhor escolha. E essas são coisas palpáveis, né? E a parte que a gente não consegue medir, que a gente comentou, que é o quanto ele vai viver bem e de qualidade, né? Esse tempo que ele vai ter a mais, porque ele tá comendo essa alimentação ideal, ingerindo esse alimento ideal, e não esses suplementos que vão sobrecarregar, por exemplo, esse fígado dele, né? Ou outros problemas. É bem isso. Então, tem essa parte mensurável, nossa, e essa parte que, infelizmente, a gente não consegue mensurar, mas que é o que vai fazer muita diferença na vida de cada um deles. É verdade. Que bacana, né, Paty? Sempre muito bom falar de nutrição. Né? Porque a gente está falando de longevidade, está falando de qualidade de vida. Muito obrigada, doutora Letícia, né, por ter vindo de São Paulo até aqui para participar, enriquecer o nosso tutor, quem nos escuta, quem nos segue, porque quem está aí nessa nossa jornada com certeza quer que o seu animal viva mais e viva melhor, e a informação de qualidade vai apoiar.
né, essas decisões. A gente está muito feliz, Letícia, de ter recebido você aqui. Tenho certeza que foi um episódio riquíssimo para os nossos tutores. Eu estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Eu aprendi muito também. Espero que quem está ouvindo a gente também tenha aprendido. E agradeço mais uma vez, em nome da Royal Canin, de estar aqui com vocês hoje. E que venham muitos episódios falando sobre prevenção, nutrição, porque realmente vai fazer a diferença na vida de cada um desses pets, que é isso que a gente quer, né? Isso que importa. É verdade. Exatamente. Amém. E nós agradecemos a Royal Canin por acreditar no nosso propósito em informação de qualidade para que esses pets realmente tenham qualidade de vida. Letícia, muito obrigada. Nós agradecemos também a MSD, que é uma farmacêutica preocupadíssima com prevenção de doenças infecciosas e parasitárias. Então, também dentro dos nossos pilares de saúde. Exatamente. Rebeca, Pet Doc está aqui para informar. Tem, graças a Deus, grandes estruturas, grandes empresas que apostam na nossa ideia e no nosso propósito. E a gente faz tudo isso por quê? Porque bicho é bicho. Gente é gente, mas bicho e gente é família. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.